Salve, salve! Vibremos paz para que a paz se estabeleça em cada um de nós. Bem-vindo ao canal Ao Espírita e começando mais um bate-papo semanal. Eu, Mauro Mendes, agradeço a sua companhia. É muito bom ter você aqui comigo. E desde já eu agradeço seu carinho, a atenção e peço que se inscreva, deixe o seu gostei, ative o sininho, compartilhe. Envie perguntas e sugestões, ajude-nos com esse trabalho. Hoje continuaremos com o tema Espiritismo e Política. E para começar, lançamos a seguinte pergunta: deve o espírita esforçar-se para cumprir os seus deveres de cidadão e exercer os seus direitos políticos? E o que têm feito as instituições espíritas para favorecer o processo de conscientização sociopolítica de seus frequentadores? Vamos lá. O espírita tem em suas mãos instrumentos poderosos de participação para a transformação da sociedade. As áreas federativas, os centros espíritas, as instituições específicas, os órgãos de comunicação podem, no mínimo, auxiliar na mudança de mentalidade de seus adeptos. E sabemos que Kardec recomendou aos centros espíritas que deixassem de lado as questões políticas. Mas essa afirmação significa que não devemos trazer para o centro espírita as campanhas e militâncias partidárias. As questões políticas decorrem dos próprios princípios do espiritismo. A partir do momento em que se fala em reforma moral, em mudança de visão do mundo, em desapego dos bens materiais, a prática da caridade, etc., fala-se sobre política. A missão dos espíritos encarnados consiste em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios de direitos e materiais. Isso está na questão 573 do Livro dos Espíritos. O homem tem que progredir, e isolado, ele não tem condições disso. Já que seu progresso depende dos bens que lhe são oferecidos pela família, pela escola, pela religião e demais agências sociais, para o espírita, essa ação política deve ser sempre inspirada nos princípios expressos ante o aspecto filosófico do espiritismo, que o leva a amar, e nesse caso, amar é desejar o bem. Logo, a exteriorização política do amor é a expressão do querer bem e do agir para o bem de todos. A ação política dos bons é um imperativo na atual conjuntura. O Espiritismo apresenta conceitos claros e preciosos para essa atuação. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, o Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. O Espiritismo não cria renovação social. A maturidade da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. O Espiritismo trabalha com a educação. Esta é a base da doutrina, pois para praticá-la temos de nos educar. A educação tem conteúdo extremamente político. Muda a nossa forma de ver o mundo e de agir sobre ele. Assim, é cada vez mais importante que os centros espíritas percebam a importância de discutir os assuntos da realidade de forma concreta. Não estaremos fazendo política no aspecto partidário, e sim auxiliando na conscientização dos espíritas sobre como entender a sociedade e agir nela de uma forma crítica
e consciente. Não adianta querer ser espírita somente no plano espiritual. Temos que ver as questões como a violência, a criminalidade, o menor abandonado, a educação, o racismo, a discriminação social. O que podemos fazer em nosso âmbito para combater esses problemas? Devemos estudar a moral espírita em sua teoria, mas não há como fugir à sua aplicação prática, que queiramos ou não, na realidade concreta e enfrentando esses problemas. Se o Brasil está destinado a cumprir o papel de coração do mundo e pátria do Evangelho, é preciso começar a pensar no Brasil de um ponto de vista realista. Só assim poderemos cumpri-la. O Evangelho apresenta as mais elevadas fórmulas de vida político-administrativa aos povos da Terra. Os ideais democráticos do mundo não derivam senão do próprio ensinamento de Jesus. A questão é onde encontrar o elemento humano disposto à execução do sublime princípio. Muitos se atiram à conquista dos postos de autoridade e evidência, mas, geralmente, se encontram excessivamente interessados com as suas próprias vantagens do imediatismo do mundo. Frase de Herculano Pires, num trecho do livro O Centro Espírita. Abre aspas. O Espiritismo se liga a todos os campos das atividades humanas, não para entranhar-se neles, mas para iluminá-los com as luzes do Espírito. Servir o mundo através de Deus é a sua função e não servir a Deus através do mundo. Por tudo isso, devemos entender que são de fundamentais o Espiritismo e a política para a construção de uma nova sociedade. Já à sua época, o deputado Adolfo Bezerra de Menezes nos direciona a seguinte palavra, abre aspas, para nós, a política é a ciência de criar o bem de todos, e nesse princípio nós nos firmaremos. O espírita deve estudar e refletir sobre os princípios políticos, filosóficos no Centro Espírita, pois eles estão contidos no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais. Participar conscientemente da ação política na sociedade, sem relegar o estudo e a reflexão do Espiritismo a planos secundários. Ao contrário, o estudo e a reflexão dos temas espíritas deverão levá-lo a uma permanente participação, objetivando a aplicação concreta do amor e da justiça ao ser humano, seja individual ou coletivamente. A transformação íntima só se torna efetiva e verdadeira quando ela é irradiada para a coletividade em que estamos inseridos. Os Espíritos nos falam da realidade do Espírito e do seu processo evolutivo, ensinando-nos que a felicidade é uma construção individual e coletiva. Ninguém será feliz com o seu derredor emitindo gritos de carências e lágrimas de dores. Ninguém será feliz sozinho ou rodeado de poucos. Algumas pessoas no meio espírita reagem de maneira negativa e às vezes até assustadas quando se fala em política, demonstrando desinformação e até preconceito. A política é abrangente e está presente em tudo que o homem realiza. Todos nós somos políticos. Há 3 séculos antes de Cristo, o filósofo grego Aristóteles escreveu: "O homem é um animal político." E ele não estava brincando quando disse isso. Então é importante que a gente perceba, inclusive esse momento que o nosso país está passando, né? Estamos aí vivenciando uma questão política que há um debate nacional, um debate em tudo que é lugar, em tudo que se vê,
O pessoal está debatendo a questão política, política, política. E muitas vezes, dentro das casas espíritas, quando se tende a ter alguma conversa dentro do sentido político, mas na exemplificação do que o Espiritismo nos traz, como Herculano Pires nos trouxe, como Bezerra de Menezes nos trouxe, muitas vezes as pessoas falam, não, o Espiritismo nos proíbe de... Não, o Espiritismo não proíbe de nada, muito ao contrário. A condição política dentro do Espiritismo, ela é eminentemente exercida pelos espíritos, inclusive. Então não há como separarmos. O que é necessário fazer é não trazer a política para o espiritismo, mas sim levar o espiritismo para o meio político, porque aí começaremos a ter uma renovação dentro da questão moral, uma renovação dentro da questão ética, uma renovação onde as pessoas que estão inseridas nesse contexto passem a ter formas diferentes, condutas diferentes. Não tirem desse contexto proveito em benefício próprio. Então há uma necessidade sim desse debate, há uma necessidade sim de levarmos a consciência da humanidade a necessidade da discussão da política, mas da política do bem, da política na essência da palavra, na questão política, né? E então vamos repensar isso tudo. Vamos começar a trazer isso de uma forma diferenciada, de uma forma onde haja um conceito direcionado. Porque muitas vezes se usa o pré-conceito, pelo nome política, de uma forma errada, exatamente para que não haja a condição de se tratar isso de uma forma positiva, de trazer o bem, de trazer a questão que eleva e que nos reformula dentro dessa visão. Então precisamos sim debater, discutir e trazer isso dentro do conceito do Espiritismo e trazer essas evidências cada vez mais em consonância com todos aqueles que fazem parte do meio espírita. Então acabar com essa visão de achar que não podemos discutir política dentro do centro espírita. Cada coisa no seu lugar. Cada momento tem a sua atividade. No meio social, nos trabalhos sociais executados dentro das casas espíritas, deve-se ser trazida a questão política como o exercício da política, na questão moral, na questão ética, do bem viver para bem viver. Então, o que a gente pede, o que a gente faz aqui hoje, né, e nesse momento que nós estamos vivenciando no Brasil, é fazer com que as pessoas muitas vezes se coloquem dentro de um processo de perceber-se responsável por mudanças que são necessárias, que fazem parte desse momento que o Brasil vive. Temos que separar muitas coisas, mas trazer a discussão do bem para que o mal não se prolifere de forma tão escabrosa como está acontecendo. Então é possível sim, é necessário sim que façamos essas discussões dentro das casas espíritas, no devido momento, no devido lugar, separando cada questão e trazendo isso de uma forma onde busque-se entendimento, busque-se consonância, busque-se trazer um processo de conceitos e conscientização. Então, a mensagem de hoje era para isso. E vamos finalizando, deixando um alerta. Você é responsável pelo amanhã do nosso país em função do que hoje é gerado no meio político de uma forma tão irresponsável, de uma forma tão levada, descabida, né? É preciso que nós façamos disso um ponto de convergência. Na convergência do bem, na prática do amor e, acima de tudo, trazendo nesse conceito os ensinamentos do Mestre Jesus, que não deixou de fazer política em toda a sua vivência no planeta Terra. E assim eu encerro a nossa sessão de hoje, aí o nosso bate-papo de hoje, e peço para que você se inscreva, deixe o seu gostei, ative o sininho, compartilhe. Envie as suas perguntas, sugestões,
Ajude-nos divulgando esse trabalho. Faça conosco todo esse caminhar para que possamos atingir cada vez mais pessoas que tenham o bem dentro de si, mas que muitas vezes, por intimidação, por receio, por qualquer outra forma que seja, se calam ou se colocam dentro de um processo de ficar ausente da necessidade e, acima de tudo, né, deixam de ter a responsabilidade de pôr em prática tudo o que nós aprendemos através da doutrina espírita. Então, eu encerro agradecendo a Deus o dom da vida, a Jesus os ensinamentos, emanando vibrações de amor e paz a todos quanto o nosso pensamento possa alcançar. Vibramos por todos os companheiros de batalha, aos espíritos benfazejos que nos servem de agentes esclarecedores, que revelam os meios e ampliam as condições para a nossa maior compreensão sobre a verdade da vida. Pelos doentes do físico e da alma, pelos suicidas, por todos que passam pelo sofrimento, para que tenham as bem-aventuranças, abrindo as mentes para a grandeza e renovação de cada um. Vibramos ainda por todas as criancinhas que simbolizam a ingenuidade humana. Até a próxima semana, onde quer que estejamos.